Fala, queridos, tudo bem? O meu nome é Vander, eu sou professor de Física aqui da Oficina do Estudante. Aliás, bem-vindos ao canal da Oficina. O que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, e esses vídeos estão no card aqui do lado. Se não assistiram, assistam esses vídeos. Eu disse a vocês que vou tentar mostrar aqui nas nossas conversas os principais assuntos dos vestibulares mais concorridos. E começamos por cinemática. Nesses vídeos do card, nós falamos sobre os princípios da cinemática e velocidade média e também movimento uniforme e o encontro no movimento uniforme. Na sequência, eu queria falar com vocês sobre o movimento variado. É sobre isso que eu quero conversar hoje, sobre variado e queda livre. E eu começaria a nossa conversa por uma revisão da aula passada. Se vocês olharem, nós tratamos sobre isso na aula passada. Eu vou ler com vocês um exemplo desse desenho. Acompanha comigo. Imagine que eu tenho um móvel na posição 10 metros. E eu tenho o tempo zero. Quer dizer, o móvel parte da posição 10 metros no tempo zero. Lembrando desses vídeos do card aqui de cima, 10 metros é a posição inicial desse cara. Portanto, ele está a 10 metros da origem. Suponha que o movimento aqui seja uniforme, como o vídeo anterior. Ele está andando a 3 por segundo, meus queridos. Se ele está andando 3 por segundo, a pergunta é, onde ele estará depois de 5 segundos? Então percebam comigo, eu quero descobrir a posição final do automóvel, depois de andar 5 segundos, sabendo que ele está andando a 3 por segundo em movimento uniforme. Se vocês perceberem, dá para fazer isso aqui de cabeça. Veja, leia ao contrário, igual eu fiz na aula passada. 3 metros por segundo. A cada 1 segundo, ele anda 3 metros. Se ele está andando 5 segundos, ele vai andar 15 metros. A posição inicial é 10, a final vai ser 25. Vamos encontrar uma equação para isso? Vamos recordar essa equação? Qual que é a equação do movimento uniforme para o espaço desse móvel? Lembra? É o tal do S é igual a S0 mais VT. Só o nome da equação. Lembra? O nome real da equação é a equação horária dos espaços para o movimento uniforme. Recordou? Mas eu poderia chamar de sorvete, como você e eu fazemos. Vamos tentar encontrar o valor. S é igual a... Qual é o espaço inicial dele mesmo? Acompanha comigo. Ele está no 10. A velocidade, ele está a favor da trajetória. Se ele está a favor da trajetória, a velocidade é mais 3. E quanto tempo durou? 5 segundos. Quanto vai dar esse espaço final? 25 metros. Da mesma maneira que fizemos de cabeça. Então, é possível questões como essa você fazer de cabeça? Sim. Mas como você faz de verdade? Usando a equação horária do espaço. Isto é o movimento uniforme. Uma última consideração com vocês. Perceba que a velocidade dele é 3 por segundo. Como aqui o movimento é uniforme, queridos, a velocidade se mantém constante. Então, aqui ela também vale 3 metros por segundo. A velocidade não varia. Então, recordando, no movimento uniforme, a velocidade é constante, portanto, ele anda sempre a mesma coisa no mesmo intervalo de tempo. Combinado assim? Agora, troque, por favor. Desligue o uniforme e coloque o variado. Vamos comigo aqui? Percebam que o exemplo é muito parecido do 2. Veja que os valores são parecidos. 0, a minha origem, igual o que eu falei na primeira aula com vocês. Vamos recordar? A origem é onde a estrada começa, onde a minha trajetória começa. Sem isso, eu não tenho o meu referencial de que posição eu estou em relação a um local no espaço. Então, o 0 é importante, sem dúvida. Veja que lá eu tenho 0, aqui também eu tenho. A bolinha está na mesma posição inicial, 10 e 10, no mesmo instante inicial, 0. A velocidade também é 3 lá, ó, e é 3 aqui. A pergunta, na verdade, é a mesma. Eu quero saber onde ele vai chegar depois, meus queridos, de 5 segundos. Só que, olhando para os desenhos, eles são exatamente iguais. Percebam, a diferença que primeiro salta aos olhos é que eu desenhei essa trajetória um pouco maior que essa. Mas a diferença mais importante é que aqui eu vou colocar uma coisa que lá não tinha. Eu vou dizer que a aceleração do movimento aqui, estou chutando um valor, é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então perceba, no primeiro eu não tinha essa aceleração, no segundo agora eu tenho. Vamos perguntar assim para mim, ô Vander, de onde você tirou esse valor? Eu chutei, queridos.
Outra coisa, Vander, por que a unidade é metro por segundo ao quadrado? Eu já explico, mas volte. Olha para o primeiro desenho, olha para o segundo desenho. No primeiro, como o movimento é uniforme, a velocidade é constante. No segundo, como eu tenho aceleração, o movimento será chamado de movimento uniformemente variado. Veja, aula, movimento uniformemente variado, ou MOVE, simplesmente. Pergunta, né? Por que isso aqui é metro por segundo ao quadrado? Como é que isso aqui apareceu? Vamos recordar uma coisa da vida real? Pegue o teu carro lá fora, pegue o meu carro lá fora, pegue um móvel qualquer, para carro é mais fácil. Quando eu piso no acelerador do carro, o que eu vario desse carro? A velocidade. Então a aceleração, em última instância, varia o que do carro? A velocidade num certo tempo. Em outras palavras, a aceleração de um carro qualquer é o que? É a variação da sua velocidade em função do tempo. E por que a unidade é essa? Percebam, aqui em cima, qual a unidade? Velocidade é metros por segundo e tempo é segundos. O que dá metro por segundo por segundo? Metro por segundo ao quadrado. Nesse momento, eu queria parar um pouquinho vocês e vocês vissem comigo, que vocês lembrassem comigo uma questão importantíssima da FUVEST, da Unesp, de alguns anos. Dizia mais ou menos assim, abre aspas, eu vou falar o texto mais ou menos para vocês, abre aspas. Um automóvel tem sua velocidade variando 4 metros por segundo a cada segundo. Eu vou de novo. Um automóvel tem a sua velocidade variando 4 metros por segundo a cada segundo. Eu perguntei assim para os alunos em sala de aula, que informação essa prova está te fornecendo? Muita gente, a velocidade, Vander? Não, disse que a velocidade está variando 4 por segundo a cada segundo. Está variando 4 por segundo ao quadrado. Quero ensinar vocês então a ler isso aqui ao contrário. O que significa 4 metros por segundo ao quadrado? Que a cada 1 segundo, acompanha lá, ela varia 4 metros por segundo. Em outras palavras, agora ela vale 3, no instante zero. 1 segundo depois, ela aumenta mais 4. Portanto, vai valer 7. Mais um segundo, 11. Mais um segundo, 15. O que está acontecendo com a velocidade? Está aumentando conforme o tempo passa. Igual o carro, o teu carro lá fora. Igual o meu carro lá fora. Tudo legal? Olha a diferença, portanto. Aqui, a velocidade é constante. Mas lá, a velocidade varia. Então, a pergunta boa é: qual é a velocidade nesse momento? Quanto vale a velocidade ali? Eu posso fazer de cabeça. Se ela está variando 4 por segundo, em 5 segundos ela varia 20. Com mais 3 que ela estava, 23. Ou eu posso jogar aqui. Ou, e é aí que eu queria mostrar para vocês, essa equação se parece com esta. Percebam, vou pegar esta equação e fazer uma brincadeirinha com ela. Mas antes de eu fazer isso, vamos recordar um negócio? E se vocês não viram isso, assistam o vídeo do card. Veja que, o segundo vídeo do card, veja bem, olha só, isso aqui, S0 mais VT. Da onde isso aqui saiu? Saiu daqui, ó, velocidade é espaço por tempo. O que eu fiz aqui no vídeo anterior? Eu peguei essa equação e abri essa equação. Ficou V, S menos S0, T menos T0. Recordou? Brinquei com a equação um pouquinho e saímos nessa. Portanto, lembra? Esta equação e essa são iguais. Farei o mesmo lá, acompanha comigo, por favor. Vou pegar essa equação e abri-la. Vai ficar assim. A aceleração é o quê? O que é ΔV? É V menos V0. O que é ΔT? É T menos T0. Agora vamos parar um pouquinho. E eu já fiz isso no vídeo 2 do card. O tempo inicial geralmente é 0. Quando eu começo a contar o movimento, geralmente ele é 0. Ele é 0 aqui, ó. 0 aqui, 0 no outro lá. Portanto, se ele é 0, eu posso muito bem jogar fora ele aqui, ó. Ele não está aqui. É como se não estivesse. Aqui embaixo, queridos, eu tenho o número 1 escondido. Se você multiplicar isso aqui em cruz, vai aparecer
V menos V0 é igual a A vezes T. Uma vez V menos V0, V menos V0. A vezes T, AT. Reescrevendo isso aqui, aparece a tal da V igual a V0 mais AT. Que equação é essa? Alguns de vocês chamam essa equação pelo apelido. E aí cada professor tem a sua maneira de fazer. Alguns dizem, como eu, a equação do vovoate. Outros fazem uma brincadeira com os nomes aqui. Isso não importa. O que importa para vocês é que essa equação me dá a velocidade num certo tempo. Como é que eu dou o nome dessa equação? É a equação horária das velocidades. E perceba, se eu pegar esses valores e colocar lá, vai dar a velocidade que a gente calculou aquela hora. Vamos acompanhar comigo? Eu quero a velocidade final, V. Qual é a velocidade inicial mesmo? Acompanha na régua, 3. Qual é a aceleração do cara? 4. E eu quero a velocidade no tempo? 5. Quanto vai dar essa velocidade? Como a gente disse antes, a velocidade vai dar 23 metros por segundo. Veja, essa equação, filhos, e aquela equação é a mesma, só que é escrito de maneira diferente. Belezinha? Respondi a primeira pergunta importante, que quando eu tenho movimento variado, a velocidade não se mantém constante. A velocidade varia por causa de quem? Da aceleração. A aceleração varia a velocidade num certo tempo. Combinado? Segunda pergunta importante. Vamos respondê-la? Onde ele vai estar depois de 5 segundos? Lá era o uniforme. Agora aqui, ó. Onde vai estar depois de 5 segundos? Naquele caso, fizemos de cabeça. Lembra? Dá para fazer. E eu usei o S igual a S0 mais VT para resolver. Aqui não dá de cabeça. Tem que pegar uma outra equação. Lembra qual é? Essa daqui. S é igual a S0 mais VT. Vamos parar um pouquinho aqui. Essa equação é aquela. Só que aqui as mudanças são, ao invés de V, é V0. Por quê? Porque lá a velocidade não varia. Mas aqui a velocidade varia. Então eu pego a inicial e acrescento o que aqui mesmo, queridos? AT² sobre 2. Vamos ver quanto vai dar essa conta? Depois a gente volta para ver como é que ela foi gerada. S igual. Vamos acompanhar comigo? Qual que é o espaço inicial, queridos? 10. Mais. Qual é a velocidade inicial da partícula? Acompanha com a régua? 3. Quanto tempo essa partícula andou? 5. Para um pouquinho. Quanto vai dar essa conta comigo aqui, ó? 25. Igual deu a outra? 25 também. Só que aqui eu vou acrescentar o que a aceleração fez. A aceleração que eu chutei? 4. Quanto tempo durou a brincadeira? 5 ao quadrado sobre 2. Cuidado com essa conta. 5 ao quadrado, 25. Vezes 4, 100. Por 2, 50. 50 mais quanto? 25. Quanto vai dar esse espaço aqui? 75 metros. Primeira coisa importante. Lá deu 25. Aqui deu 75. Por que que mudou? Porque no segundo caso, o móvel acelerou. E se ele acelera, ele é cada vez mais rápido. Se ele está mais rápido, ele vai mais longe no mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? Uma pergunta que me fazem é a seguinte em sala de aula. Ô Wander, eu entendi, espero que vocês tenham entendido também, como é que essa equação da velocidade média surgiu essa. Eu abri a equação e fiz ela aparecer. Perguntam assim para mim, Wander, também entendi que esta virou esta, mas eu não entendi como é que essa surgiu. Então é o seguinte, só dá para explicar de onde surgiu o sorvetão, é assim que vocês falam, né? O S igual a S0 mais V0T AT2 sobre 2, a equação horária dos espaços para o variado, quando eu explicar gráfico para vocês. Eu prometo que no vídeo logo em seguida, a gente vai falar sobre gráficos e depois lá eu mostro como é que essa equação surgiu. O que eu quero na lousa, por enquanto, na nossa conversa de hoje é o uniforme, velocidade constante, o sorvete, vai ficar mais fácil, mais íntimo. Velocidade com variável com aceleração, o move, eu uso o sorvetão para o espaço e o vovoate, vai ficar mais fácil, para a velocidade. Perfeito isso.
Existe uma terceira equação para movimento variado, a equação de Torricelli, mas eu trato disso depois com vocês e não nesse momento. O que eu queria mostrar agora é uma conversa sobre aceleração e velocidade. Em outras palavras, quando o movimento é retrógrado e progressivo e quando é acelerado e retardado. Vamos falar sobre isso agora? Vamos tentar? Continuando nossa conversa, eu já peguei aluno perguntando assim para mim: Vander, quando o movimento é acelerado, quando é retardado, qual a diferença de retardado e retrógrado? Mas só um detalhe, como eu disse, no card aqui em cima, na aula anterior, eu mostrei o que é progressivo e retrógrado. Quando é progressivo mesmo, quando o móvel está a favor da trajetória. Quando ele é retrógrado, quando ele está contra esta. Pelo amor de Deus, não decorem para a direita ou para a esquerda. Geralmente, apontamos a trajetória, como na lousa, para a direita. Aí progressivo é para a sua direita, retrógrado para a sua esquerda. Mas nem sempre é assim. Se o cara inverter a trajetória, progressivo será para lá, retrógrado para cá. Então, pelo amor de Deus, acho que a melhor maneira de você lembrar é progressivo, ele progride a favor da trajetória. Retrógrado, ele retrocede contra ela. Tudo legal? Mas eu quero agora complicar a tua vida e a minha e colocar a aceleração junto no movimento. E para quem conseguir conversar, eu vou chamar o primeiro aqui de 1, aqui de 2, este cara 3 e aqui 4. Imagine vocês 4 corpos na mesma trajetória. Vamos dar uma olhada? O primeiro, a velocidade está para a direita, a favor da trajetória, e a aceleração também está. No segundo, a velocidade também para a direita, e a aceleração contra. No terceiro, a velocidade e a aceleração para a esquerda. E no quarto, a velocidade para a esquerda e a aceleração para a direita. Vamos tentar analisar como cada um dos movimentos é chamado, e para ficar fácil para vocês, uma legenda, filhos. Vou chamar aqui movimento 1, imagine o 2, o 3 e o quarto movimento. Vamos juntos comigo? Primeiro movimento, velocidade a favor da trajetória. Como é que eu chamo? Progressivo. Vou colocar um P. O segundo, também a favor da trajetória. Progressivo. O terceiro, contra ela. Como é que eu chamo mesmo? Retrógrado. E o quarto também retrógrado. Então vamos lá? Progressivo, progressivo, a favor da trajetória. Retrógrado, retrógrado, contra ela. Então, dica, para saber se é progressivo ou retrógrado, eu olho só para a velocidade. Agora a parte mais importante e mais difícil para alguns. Olha para a aceleração, queridos. Quando que será acelerado? Quando a aceleração estiver a favor da velocidade. Quando é retardado? Quando a aceleração estiver contra a velocidade. Perceba que no caso 1 e caso 3 são acelerados. Olha para cá, ó. 1 e 3 acelerado. E no caso 2 e 4 são retardados. Por quê? Porque no caso 1 e 3, a aceleração e velocidade têm o mesmo lado. Caso 2 e 4, a aceleração e velocidade têm lados contrários. Mas pelo amor de Deus, queridos, o que significa ser acelerado? Que a velocidade fica cada vez maior. O que é retardado? Ela fica cada vez menor. Só que alguns amigos meus dizem por aí assim: olha, alunos, é acelerado quando a aceleração é positiva, é retardado quando é negativa. Pelo amor de Deus, cuidado com isso, eu quero que olhem para cá, isso vai ser importante. Primeiro, o sinal da velocidade. Vamos recordar? Quando que ele é progressivo? Quando a velocidade é positiva. Progressivo, velocidade positiva. Quando ele é retrógrado? Quando a velocidade é negativa. Retrógrado, velocidade negativa. Agora, quando é acelerado? Devagar aqui agora. Olha o caso 1. A aceleração e a velocidade estão do mesmo lado. Então, a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Ó, mais e mais acelerado. Perceba agora o caso 3. Vamos a ele primeiro. A aceleração tem o mesmo lado que a velocidade. Portanto, ela tem o mesmo sinal da velocidade. A aceleração é negativa. Então, volta. Não dá para dizer, igual alguns amigos meus dizem por aí, assim: a aceleração é positiva, acelerado, negativo e retardado. Isso não é verdade.
pode ser acelerado com aceleração negativa, contanto que o sinal da aceleração seja o mesmo da velocidade. Entenderam? Quer ver o segundo e o quarto caso? A aceleração aqui é retardado. Olha o caso 2. A aceleração está contra a velocidade. Então o sinal dela é contrária à velocidade. Aqui, ó, retardado. A aceleração está contra a velocidade. A aceleração aqui tem um sinal contrário. Olha que legal. A aceleração pode ser positiva e ser acelerado, ou positiva e ser retardado. Depende não só dela, depende da concordância ou não com a velocidade. Vocês me entenderam? Vou sair da frente e mostrar para vocês de novo. Olha lá. Progressivo, V positivo. Acelerado, aceleração igual a velocidade. V positivo, progressivo. Retardado, aceleração contrária da velocidade. Retrógrado, V negativo. Lembra? Está contra. A aceleração aqui é acelerado, aceleração tem sinal igual. Retrógrado, V negativo, a aceleração aqui é retardado, é positivo, é contrário ao cara. Resumo da ópera. Para saber se é progressivo ou retrógrado, olha para a velocidade só, esquece a aceleração. V positivo, progressivo, a favor da trajetória. V negativo, retrógrado, contra ela. E a aceleração? Se o sinal da aceleração for igual ao da velocidade, é acelerado. Se o sinal da aceleração for contrário à velocidade, é retardado. Combinado assim? Entenderam a situação? O que eu queria mostrar para vocês agora é aquelas equações do sorvetão, né? Do S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, e o tal do vovoat, lembra? Vovô é V igual a V0 mais AT. Eu vou tentar mostrar isso nos movimentos do tipo vertical para cima, vertical para baixo, para começar a estudar com vocês os lançamentos vertical para cima, vertical para baixo, horizontal e oblíquo. Vamos bater um papo sobre isso no próximo vídeo. Um abraço. Se vocês gostaram, dê um joinha para mim lá embaixo. Isso é importante para a gente fazer cada vez mais vídeos. Quiserem comentar alguma coisa, comenta lá nos nossos comentários. A gente bater um papo sobre isso. Tá legal? Espero que tenham gostado. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu.